segurança. Antes que a gente comece para vocês, se você não viu, né, de segurança da informação de redes de computadores, playlist e veja a aula, porque a aula de hoje então, se você não é básico sobre redes de computador, conhecer os conceitos básicos da informação, você vai encontrar e compreensão. Roubado, né? Eu sei sobre redes, eu conheço um pouco da segurança da informação. É bem tranquilo, é bem didático, bem para que vocês consigam compreender os e o que faz a diferença de segurança é você entender. Então eu peço, se você não viu a aula, então volte lá na playlist. Então vamos adiante a nossa aula. Pode entender sobre mecanismo de proteção, são técnicas que permitem garantir a qualidade, a disponibilidade, né, da informação quebrada. O que seria, professor? Ele se dá dos princípios tem um outro macete, dica, segurança da informação, confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e autenticidade. Hoje, como que a gente esses princípios? E quais são os princípios? Como isso? Então, volta 2 vezes e entender realmente os princípios. Aí sim, galera, vocês estão a entender e compreender. Então, vamos adiante. A principal, segurança da informação, Soluções, que garantem que não sejam quebrados. O antivírus, nós temos o DMZ, o anti-spam e o scan. Soluções que visa garantir, gente, tá? Instalar somente na minha rede, por exemplo, de como todos os princípios estão garantidos, falso. Por quê? Uma empresa ela precisa da parte da portaria, tecnologia, enfim, trabalhando em conjunto. Todos esses dados são essas soluções visam a segurança da informação, consiga alcançar, e que todas as soluções estejam na minha rede. Tranquilo, que é muito difícil, da melhor forma para aprender, principal concurso que é o que é importante. Então eu não foquei realmente no conceito, beleza? Então vamos antivírus, Uma coisa bem interessante, imagina que é o seguinte, antivírus fala vai neutralizar, você vai evitar neutralização ou remoção de programas. E nós vimos na aula veja a aula de princípios, solve várias pragas digitais, como se fosse um malware, que ele tem funções para roubamento, e entidades maléficas, Os vírus que nós vimos na aula, os hotkits, aqui, e o spyware. Ele não serve somente para a prova, principalmente da CESP, É um programa, evitar neutralização, ou somente isso, que não é somente vírus, todas essas funções, atuar programas, então programas mados. Então o antivírus ele foca em todas as pragas digitais. Somente, a banca cobre. Essa afirmação está equivocada. Ele ataca o vírus? Sim. Ele remove o vírus? Sim. Hoje nós temos spyware, hotkit, digitais. Beleza? O que seria o conceito? Ele serve para neutralizar, para digitais, ou também chamados mal intencionados. Como que ele funciona? O antivírus, gente, ele bases. Professor, 2 fases. Tem a análise heurística, tem a base. Dependendo da vai estar falando banco de ideia é a mesma, tá? O que seria metodologias, professor? Assassinando. O seguinte, estou me vendo agora, Algum aluno numa festa ou entrou utilizando a identificação ou o documento de identificação de um irmão ou de um amigo. Por que você está falando da mesma forma que eu estou querendo dizer? A base, de um armazenado, todas se existem, com ele só, que existe algo chamado o que é backbone? É a espinha dorsal da informações, Backbone existe, que ficam pesquisando digitais. E uma vez que eles pegam essa informação, todas as fabricantes de software. Uma vez que essas fabricantes de software atualizem as versões, não pense só. Vale, por exemplo, no comando de vocês, certo? Que mostra toda a lista de... Sim, vai aparecer a lista de foragidos. Essa lista de foragidos e de dados está sendo mostrado vírus que existe aquela grande importância tem para o seu antivírus. Por que você não pode deixar? Imagine só as crianças espalhadas milhares, talvez, Vírus? Sim. Então você é atualizado. Por quê? O seu antivírus, base de dados. O que cara crachá para dentro do seu computador, base de dados. Esse arquivo ou não. Se for verdadeiro, computador. Se falso, ele vai ser o chamado de
quarentena. O que é quarentena? Vamos pegar o caso do Brasil, né? Mesmo que cometa um ato ilícito, decretada a prisão preventiva. Por quê? Porque a gente precisa cometer um crime, correto? Que o antivírus trabalha. É o seguinte, né? Por exemplo, você fraudou e aí você pegou a carteira, então você cometeu um crime. A gente pega o seguinte: o arquivo entrou falando que esse arquivo música, né? A música, só que esse arquivo não era um arquivo de música, XZ, né? E toda vez que o arquivo significa que a maioria dos vírus, fiquem atentos a isso também. O arquivo, né? Como um arquivo de vírus, né? Movido para quarentena. E a quarentena vai analisar um estipulado dias, normalmente seria 40 dias, né? Ele vai analisar, né? Se ele é arquivo de música ou vírus, né? Atentos aí, base de dados de todos os vírus que é detectado esse quarentena. E a quarentena não é uma... A quarentena parece do conceito de lixeira. O que é o conceito da... Você exclui o arquivo, mas obviamente ele fica lá para acidentalmente, você consegue reanalisá-lo. Uma vez que for arquivo benéfico, ele normalmente, né? Tanto julgar correto erroneamente, né? Então, beleza? Tem dois tipos de metodologia. Já com cara crachado, né? Cara crachá que seria base de... Não, então... Vírus vai para 40. Uma coisa importante, na quarentena, realmente esse cara é um vírus, vai excluí-lo. Quarentena, né? Que ele é um vírus, ele vai ser perfeito, então vírus na primeira parte. Eu falei no início da aula, pegou a identidade do amigo, do vizinho e entrou na festa. Por quê? Porque você realmente, com seu primo, com o amigo, com a vizinha, festa, né? Só dentro do antivírus, tecnologia, uma chamada de análise. O que isso vai fazer? No seu computador, você dado tempo, imagine se Deus quiser, vão conseguir. Você já está efeito curso? Não. Você tem probatório, vai verificar sua eficiência profissional. Uma vez que não é profissional, o que acontece? Errado. Da mesma forma que o arquivo entrou dele, ele vai ter acesso a tudo que ele quiser também, né? É como se fosse um estágio probatório que foi detectado vírus, manda a quarentena, vai fazer uma análise, mas foi detectado, por exemplo, está aí fora do meu computador. Torna também. Por quê? Nada também, né? Então, o antivírus tem duas metodologias de trabalho. A primeira é cara crachá, base de dados de banco de dados. Ou chama de banco de dados. Nessa fase, o professor João Kleber, o cara vai analisar, né? O sistema vai analisar se esse computador, se esse sistema realmente ele é ou ele é um arquivo impostado com vírus. Uma vez que vai para a quarentena, é um local que vai ser uma prisão temporária, vai ser analisado mal para o seu computador, se ele quer. Só que lembrando que vários arquivos são identidade. Uma vez ele pode ser da análise heurística, é uma metodologia que vai simular, é como se fosse o IS-6. Mesmo que eu entrei, ter uma fase para verificar se realmente no meu computador ele é verdadeiro. Então, entendemos o conceito. Sabemos que antivírus não é somente pragas gestionam antivírus. Metodologias de metodologias, professor João Kleber. Base de dados, que é a primeira, análise heurística, que é a segunda. Dados vai analisar a cara crachá, simular como se fosse um histórico. Então, vamos. Quais são os tipos de vírus? Bom, gente, no operacional, né? Duas tipos de antivírus. Nós que são freeware, que significa gratuito, né? Os tipos de antivírus que você tem que pagar, né? Normalmente dá 30 dias, né? E para ver se você gosta de ferramenta. E aí eu coloquei hoje, né? Esse de 2016, o Panda, né? Eles são os principais. Existem um infinito nos principais. Normalmente, o curso público ele não vai cobrar, claro que a não ser que seja da área de umas versões. Mas eu preciso do tipo de antivírus que tem. Tem o vírus comercial, freeware, o antivírus proprietário. Beleza. Agora uma coisa que é bem interessante. Imagine, eu sei que é até, mas se eu fizesse analogia, eu compreender, né? Da parte da Constituição, que lá nós vamos ver que a gente... Só que na prática, isso não... Porque se você depender hoje da saúde, o SUS, né? Dificuldade. E por que... Imagine só, antivírus 1 é igual, por exemplo, quando você tem um, né? Que é muita mais rapidez, você tem facilidades. Gratuito, você, né? Algumas também, só que ele como fosse ele não tem qualidades, tantas facilidades quando você paga. Um antivírus ele vai detectar o vírus, né? Ele vai neutralizar ao pago. Por quê, gente? A gente está
Então assim, imagine, ele é bom, ele não é ótimo. Não, ele é ótimo. E pagos, né, consegue detectar muito. Outra coisa importante, questão de concurso público, ele pega 100%, gente. Não existe nada, né, que possa ser, porque quem desenvolve é o ser humano e o erro. Então não é no mundo, nem que seja pago, que com 100% dos vírus que existem. Fiquem cientes a esse detalhe. E, né, como que eles, questões de concurso público. Da Universidade Estadual do Rio Grande do Computador, no ano de 2017, galera, deixa eu só apagar aqui pra vocês. O software responsável e atuar são de programas denomina hotkit, não de malware, né? A B porque backdoor não de vírus, não é porque ele é um tipo de vírus, né? Então e a gente sabe que a ferramenta detectar, neutralizar e remover o antivírus, e é bem interessante porque cobrou realmente correta de um antivírus, né? Ele falou softwares, falou vírus. Por que ele não vírus não só detecta vírus, todos os malwares existentes? Vamos para a B, né, como eu citei anteriormente, a questão, tá? Para vocês aí. Bom, a questão foi do Tribunal Regional Eleitoral, foi o CESP, no âmbito de técnico, né? A ferramenta de segurança do... Então essa é a pergunta, se você não entender o que o antivírus, você não vai conseguir saber o que o antivírus faz, né? Ele atua, ele não softwares mal intencionados. Monitorar, nem vou analisar o resto. Monitorar o tráfego da rede não é missão do antivírus, então você já pode verificar códigos, porque é função do quem entra no meu computador tem códigos maliciosos. Não é somente vírus, são digitais, até então tá tranquilo. Verificar outra, fazer backup dos arquivos. Nem vou ler o resto, por quê? A backup, fazer backup sua, do usuário, então eliminar. Bloquear sítios, para quem não sabe o que é sítio, volte um pouquinho lá na aula de... Não é bloquear sítios, elimina-se também. Dentro de mensagens, isso não é função, então elimina-se. A gente viu que é a resposta correta, porque tudo que entra no teu... Ele vai analisar sendo a base de dados. Uma vez que entrou, você passa, que é a análise heurística, se computador. Então, isso é funcionalidade de um anti. Vou passar para vocês agora uma dica muito concurso, tá? Não, eu sei que é chato, mas é uma voltar a utilizar. Vocês vão se assustar, né? Professor, o que é isso lá na parte de... Gente, Windows Defender, vírus do Windows. Como assim, professor? Quando você instala o Windows, ele já... Então, de certo modo, já diga-se passar esse software, porque ele é muito usado com alguns outros antivírus, ele é interessante, porque ele não tem vários recursos totalmente seguro, né? Defender, ele já vem instalado. Uma vez que eu tenho Windows em casa, que é do professor João Kleber, depende de pegadinha de concurso. Pegadinha é o seguinte, tá? O Windows, ele não... Porque no Windows, antes... Tá? Spyware, nós vimos lá, vamos voltar a falar. Spyware, né? Que fica o que você faz. E nós podemos ter logger ou nós podemos logger. Ah, mas já que você está tocando, qual que é a diferença? O scan das telas, a captura das telas. Esse Windows 7, no Windows ele somente serve programas espião. O kit ele não consegue vírus, não consegue. Então quer dizer que vírus, e aí que vem a pegadinha, o antivírus que tem não é o Windows, chama Microsoft Security. Esse é o antivírus nativo, tá? Então se, por exemplo, nativo de antivírus do Windows 7 é verdadeiro ou falso, né? Correto ou errado? Porque ele só consegue monitorar espiões, o restante não consegue controlar. Grande pegadinha que pode ser 8, né? Windows 10 é o software. Então, se falar no Windows é um antivírus padrão, tá? Porque Security Essentials. No Windows 8, eles juntou tanto de Essentials e transformou no 10. Vou mostrar para vocês como que vamos, tá? Essa prova foi da Prefeitura de Bom PS, foi a banca, que é a Universidade Federal do Piauí, para o cargo de psicólogo. Eles cobram o seguinte, galera, possui um antivírus gratuito, denominado, porque aí já vou entrar no quesito do Windows. Então se você paga, vem gratuitamente, é que nem fosse um... Aí vamos verificar o que tem, porque o painel de controle, hardware e software que você pode fazer. Falso, porque eu gerenciar as aplicações. Windows Defender
sabe que é o correto, mas vamos analisar. Aero-antivírus, né? Desfragmento. Tá aqui, ó, Windows, resposta Então, fiquem atentos que eles podem cobrar a questão do neste caso. Então, por exemplo, a Avast, se é o AVG, né, se é o Panda, se é o BIM. Se a banca estiver falando Windows, eles podem cobrar. Se a banca cobrar o Windows, que ele pode cobrar a questão do Defender 8 e 10. Agora, no 7 não é o que? O Essentials. Atentos aí. Perfeito? Vou falar, né, de mais um novo Firewall, tá? Essa parte de Firewall não, né? Alunos, despenca. E é uma parte bem interessante, assusta no início, mas ele é bem saber sobre Firewall, professor. Parede de fogo, tá? Né? Que faz a rede WAN para a rede. O que é isso? Lembra que WAN é a rede mundial, a rede local. Chama intermediário. Por que é intermediário? Uma rede. E outra coisa que eu preciso focar, que eu até coloquei em vermelho, o ele pode ser quanto de software. Se cair numa prova é o seguinte, uma solução, né, que está entre a rede WAN. Essa solução só pode ser software, verdadeiro ou falso? Posso ter tanto hardware, beleza? Em segurança, esse mecanismo de rede WAN e a rede, ele pode ser tanto física ou lógica, beleza? Funciona, professor João Kleber? Sim. Aqui está a internet, a sua rede LAN. Na rede LAN, por exemplo, você pode acessar da LAC. Você vai estar... Então, quando o usuário acessa o Facebook, vai lá e vai chegar aqui e vai... Por quê? O canal é tudo bloqueado. É acessar o LAC. Acesso, né? A informação vai na LAC, passa por entre as que eu tenho e são. Então, o Firewall, ele é a rede WAN e a rede LAN. Lista aonde permitir... Perfeito? Então, eu posso bloquear qualquer... Fiquem atentos, né? Aí eu preciso saber que o Firewall é software, né? E redes. Quais são essas redes? WAN é internet. Normalmente ele vai colocar corporativa, rede empresa de um órgão público. Fiquem atentos, beleza? Bastante na parte de hardware. Então, tá aqui o exemplo, né? A definição para hardware, parte. A gente tem um switch, por exemplo, aula de redes, é o que você comunique, né? E também, né, são de portas, configuração. Então, ele é um dispositivo compartilhar, né? E aí, o do switch, então, com o Facebook, né, tadinho, né? Ele solicita, a informação vai chegar nesse dispositivo e aí tem uma porta, né, aonde você vai ter 5, por exemplo, ou poder, uma vez que você verificou, retorna que a página não pode ser esse aqui, né, via hardware, via software. Vou colocar na tua prova que os firewalls mais utilizados software, né? Porque é o seguinte, isso aqui é o por ele, né? Gratuito não. Eu coloquei de software proprietário. Fiz aqui um software do tipo a gente não precisa, né? E aí o PF. Então o que eu preciso ter? Máquina aonde esteja instalado. E vai sair muito mais barato do que eu comprar vários. Não é um dispositivo. O que eu preciso focar, professor? Porque o firewall, né? E a rede LAN. Ele é um diário, né? Ou ele tem uma lista, vai conter tudo que pode, tudo que não pode passar pela rede. Esse tipo de software pode ser de software, hardware. Lembrando que o software, só que o é o hardware, beleza? Então, aprenda um conteúdo bacana. Então, para ampliar os... Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. Bom, a Universidade Federal de Santa Maria, a instituição realizou cargo de assistente do ano 2000. E eles perguntam o seguinte: denominada a combinação software, né, que impede não autorizar a rede de uma empresa e repetindo, com a combinação de hardware impede o tráfego não autorizado da empresa, que seria a rede. Então essa aqui está bem tranquila, porque ele trouxe a definição de, sabe que ele é uma solução, e essa solução pode ser tão, né? Então, antivírus não serve para isso. Gateway é um modo, filtros existe dentro do firewall. Então, é um equipamento que faz a comunicação entre os dispositivos. Também. E firewall, a resposta correta seria E. Filtros, né? Conceito de firewall, que seria... Gente, aproveitando essa pergunta, cai também uma pegadinha. Seria o seguinte: o firewall verdadeiro ou falso? O firewall ele vai bloquear de informações que pode ser ou não. Por exemplo, que vocês têm a e-mail, acham um arquivo com vírus, tá? Aí você fala assim, mas como, gente? O firewall, ele aluno fulano pode acessar o e-mail. Então quem faz a questão de bloqueio de o antivírus. Então o concurso falar
né, fazer o de software mal intencionado, ele só verifica quem pode, perfeito? Vou mostrar mais uma questãozinha aí. Essa questão foi... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Banrisul 2019. Nós, da Lá Concursos, temos um curso top de linha, o melhor custo-benefício do mercado por apenas 10 parcelas de R$ 25. Um curso completo, ponto a ponto, nós do edital. Nós não temos professores medianos aqui na Lá Concursos, é um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença nos seus estudos. Então, convido vocês a se matricular aqui na Lá Concursos, assistir o restante dessa videoaula. Essa videoaula é uma aula demonstrativa, é apenas aí 20%, 20%, 30% do conteúdo da aula e, claro, nós temos muito mais aulas. Venha estudar, venha conhecer nosso personal coach, que é o estudo do regime de metas. Ali você vai organizar o seu estudo para o Banrisul e eu tenho certeza que você será muito bem sucedido. Bacana? Então, clique aqui embaixo, faça a sua matrícula. Tem aqui também o nosso WhatsApp, clique aqui embaixo, peça qualquer coisa aí, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que nossas meninas do atendimento, o nosso call center irá te atender perfeitamente. Bacana, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.